Olá, meus irmãos, que a graça do Senhor Jesus e a sua paz esteja em vosso coração. Mais uma vez, eu, pastor Wanderson Medeiros, trazendo para vocês mais uma reflexão da Palavra de Deus, primeiro vídeo do ano de 2023. E antes de nós transmitirmos aí esta reflexão, verifica aí se você ainda não é inscrito no nosso canal. Se por gentileza você se inscreva, curte e compartilha, para que mais pessoas também possam ser alcançadas pela Palavra de Deus. Vou pedir para soltar a vinheta, logo após a vinheta vamos para a reflexão de hoje em nome do Senhor Jesus. Sem mais delonga, solta a vinheta e vamos para a reflexão de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, queridos e amados ouvintes da Palavra de Deus, eu quero refletir aqui hoje bem rápido no segundo livro de Samuel, capítulo de número 6, versículo de número 11, muito conhecido de todo cristão, que está escrito assim: A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses e o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Em outra tradução diz que ficou na casa de Obed-edom. O que ficou na casa de Obed-edom? A famosa Arca da Aliança, que representava a presença do próprio Deus. Bom, queridos, eu quero fazer apenas bem rápido e bem objetivo, apenas 3 aplicações sobre a Arca de Deus na casa de Obed-edom. Eu não vou me prender na casa de Obed-edom, mas você que já conhece a história, então você vai entender a aplicação de hoje para a sua vida. A Bíblia diz que a Arca da Aliança, para o povo de Israel, para o povo hebreu, era um dos objetos mais importantes no meio do povo de Deus, porque afinal de contas a Arca da Aliança era uma representação da presença de Deus. E todas as vezes em que Israel ia para a guerra e levava a Arca da Aliança adiante, antes de iniciar aquela guerra, eles eram vencedores. Mas um certo dia Israel perdeu a Arca da Aliança para os filisteus. E o povo de Israel ficou alguns anos sem a Arca da Aliança e tudo começou a dar errado em suas vidas. Bom, a primeira aplicação é mais fácil perder a presença de Deus na minha casa do que recuperar a presença de Deus, que no caso aqui seria a arca. Esta é a primeira reflexão. Pode observar que a coisa mais fácil que tem é a gente perder algo. Você consegue perder algo em apenas menos de 1 minuto, a gente joga tudo pelo alto. Você pode perder algo de muita importância, mas pode observar que para recuperar aquele algo perdido é muito mais trabalhoso, é muito mais difícil. Assim aconteceu com o povo de Israel. Eles perdem a Arca da Aliança, os filisteus roubaram a Arca da Aliança. Mesmo depois de toda a história, os filisteus ter devolvido a Arca da Aliança, ainda a Arca da Aliança ficou mais de 20 anos aproximadamente longe do seu lugar de origem. Então eu quero refletir, a primeira reflexão é essa. Então que você e eu possamos dar valor, porque perder a presença de Deus a gente perde no abrir e piscar de olhos. Às vezes um ato de atitude de pecado diante de Deus, alguma coisa assim tão rápida, menos de 1 minuto, a gente infelizmente consegue perder a presença de Deus em minha casa. No caso aqui, a Arca da Aliança estava na casa de Obed-edom por 3 meses, literalmente. Deus o abençoou. Apenas 3 meses foi o suficiente para Deus abençoar a sua família e toda a sua casa. Agora, trazendo para o sentido espiritual, como diz em 1 Coríntios 3,16, que nós somos o templo de Deus, nós somos esta casa. E a Arca da Aliança, que representa a presença de Deus, é a própria presença do Espírito Santo dentro desta casa, que é o nosso coração. Então, que possamos valorizar, porque perder esta presença, perder, por assim dizer, a Arca da Aliança na nossa casa, é no abrir e piscar de olhos, mas para conquistar é muito dificultoso, porque Israel, para conquistar de volta, para Davi trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém, olha, eles tiveram que suar a camisa, tiveram que enfrentar oposições. Então, eu termino esta primeira reflexão é esta: valorize o que você tem, porque para perder é no abrir e piscar de olhos, mas para recuperar é muito difícil. Pode observar pessoas que se afastam da presença de Deus. Quantas pessoas a gente conhece que perdeu a presença de Deus em sua casa espiritual, e são pessoas que demoram anos, muitas das vezes, nem sempre conseguem voltar de volta para a presença de Deus. Ou seja,
não tem condições de força para trazer de volta a Arca da Aliança na casa que é o seu coração. Então, valorize o que você tem antes que seja tarde demais. Segunda reflexão: a maior conquista em nossa casa, não tenha dúvida, é a presença de Deus. Observe que a gente conquista muitas coisas e às vezes valorizamos muito mais coisas, algumas conquistas nessa terra, do que a própria presença de Deus. Por exemplo, Davi, ele matou o urso, Davi matou o leão e Davi matou o gigante Golias. Observem bem que foram grandes conquistas na vida do jovem Davi. Porém, a vitória e a conquista mais importante da história na vida de Davi, sabe o que foi? Trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém, ou seja, trazer de volta a presença de Deus. E observe que Davi conhece isso. Olha o que ele escreveu aqui no Salmo 51, versículo 11, muito conhecido do cristão. Diz assim: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Você pode observar que para Davi não foi a queda de Golias, não foi matar o urso nem o leão. A sua maior conquista foi trazer de volta a presença de Deus para Jerusalém. Então a segunda reflexão é essa: a maior conquista em nossa casa é a presença de Deus, ou nesse texto, a Arca da Aliança. Vamos para a terceira e última aplicação desta passagem bíblica. Com a presença de Deus em minha casa, temos tudo o que a gente precisar. Exatamente. E eu termino agora dizendo em 3 objetos importantes que tinha dentro da Arca da Aliança. Tinha as tábuas da lei, que eram os mandamentos escritos em pedra que Deus entregou para Moisés. Tinha o maná, que Deus sustentou o povo com pão, com maná por aproximadamente 40 anos no meio do deserto. E tinha a vara de Arão florescida, ou seja, palavras da lei significa a palavra de Deus. Maná significa a providência de Deus. E a vara florescida de Arão representa reconhecimento de Deus na vida de Arão como sacerdote. Então, quando a gente tem a presença de Deus em nossa casa, você tem palavra de vida eterna, você tem palavra de Deus, você tem providência sobre a tua vida e você é reconhecido por Deus. Isso já basta o suficiente para as nossas vidas. Então, veja a importância. Quando nós temos a presença de Deus na nossa casa, nós temos que a gente precisamos, aquilo que nós necessitamos, Deus há de suprir. Esta é a reflexão de hoje. Não deixe esta fonte de lado, de fora da sua casa, que é a presença de Deus. Que Deus possa abençoar os vossos corações. Até o próximo vídeo, é claro, se o nosso Deus permitir. A presença de Deus em minha casa. Deus os abençoe. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus. Até mais.